Bem-vindos! No vídeo de hoje, mergulharemos na vida fascinante de um dos personagens mais marcantes do cristianismo, o apóstolo Paulo. Conhecido por sua fervorosa devoção, coragem inabalável e paixão incansável pelo Evangelho, Paulo desempenhou um papel fundamental na disseminação da mensagem cristã pelo mundo antigo. Desde sua notável conversão na estrada de Damasco até seu martírio em Roma, acompanharemos os principais eventos e desafios enfrentados por esse homem extraordinário. Preparem-se para uma jornada emocionante através da vida e legado do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, também conhecido como o apóstolo Paulo, é um dos personagens mais proeminentes e influentes na história do cristianismo. Reconhecido como um líder fundamental na disseminação da fé cristã, ele deixou um legado duradouro por meio de suas escrituras e ensinamentos registrados nas epístolas bíblicas. Biografia do apóstolo Paulo. Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso, na região da Cilícia. Tarso, longe de ser uma cidade insignificante, era um centro cultural com forte influência grega. Localizada próxima à costa nordeste do Mar Mediterrâneo, Tarso era uma cidade universitária vibrante. Apesar de ser um cidadão romano de nascimento, Paulo era de ascendência judaica, pertencente à tribo de Benjamim e era um fariseu zeloso. A infância e adolescência do apóstolo Paulo têm sido tema de debate entre os estudiosos. Alguns argumentam que ele passou toda a sua infância em Tarso, indo para Jerusalém apenas na adolescência. Outros sugerem que ele se mudou para Jerusalém ainda jovem, passando assim menos tempo em Tarso durante a infância. Os registros sobre a vida de Paulo antes de seu envolvimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme relatado nos Atos dos Apóstolos, são escassos e deixam espaço para interpretação. Embora a idade exata em que Paulo deixou Tarso não seja conhecida, é certo que ele foi educado em Jerusalém sob a tutela do renomado doutor da lei, Gamaliel, neto de Hilel. Além de sua profunda compreensão da cultura grega, Paulo também dominava o aramaico e seguia rigorosamente os preceitos do farisaísmo, destacando-se entre seus contemporâneos. Esses indícios sugerem que sua família possuía recursos e desfrutava de uma posição social respeitável. O apóstolo Paulo era detentor da cidadania romana, um privilégio raro na época. Ele declara sua cidadania romana em Atos capítulo 22 versículo 28, indicando que provavelmente herdou de seu pai. Como cerca de 2/3 da população do Império Romano não possuíam tal cidadania, sua posse era altamente valorizada. As formas de obtenção da cidadania variavam, desde a compra até a prestação de serviços relevantes ao governo romano. Ser cidadão romano garantia certos direitos e privilégios, como a posse da cidadania romana garantia a Paulo certos direitos importantes e proteções legais. Entre eles, destacam-se: garantia do julgamento perante César, se necessário, nos casos de acusação. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Proteção contra a crucificação, considerada a pior forma de pena de morte na época. Além disso, o apóstolo Paulo desempenhou um papel significativo na perseguição aos primeiros cristãos. Após o martírio de Estevão, Paulo assumiu uma posição de liderança nesse movimento, recebendo autoridade oficial para perseguir os seguidores de Jesus. Como membro do Sinédrio, ele votava a favor da condenação à morte dos cristãos, demonstrando seu zelo e compromisso com a causa judaica da época. Paulo estava imerso em sua missão de perseguir os seguidores de Jesus. Ele próprio reconhece que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Sua determinação era tão intensa que ele solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco, com o objetivo de prender qualquer pessoa que fosse seguidora de Cristo, independentemente de ser homem ou mulher. Sua perseguição era implacável e inclemente, como ele mesmo descreve ao afirmar que a perseguia e assolava a Igreja de Deus. Acreditando estar defendendo a pureza da lei e servindo a Deus, Paulo estava totalmente dedicado à sua missão de erradicar o movimento cristão. As narrativas presentes no livro de Atos, juntamente com os relatos das próprias epístolas do apóstolo Paulo, sugerem uma conversão súbita e dramática. No entanto, alguns estudiosos argumentam que certas experiências ao longo de sua vida podem tê-lo preparado para esse momento. O martírio de Estevão e sua implacável perseguição aos cristãos,
incluindo sua campanha de casa em casa, são exemplos citados para embasar essa visão. O que realmente aconteceu é que Paulo partiu rumo a Damasco com fúria determinada a destruir a comunidade cristã naquela cidade. No entanto, algo extraordinário ocorreu subitamente, algo que provocou uma mudança radical não apenas na vida de Paulo, mas também nos rumos da história. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: E Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao relatar a conversão de Paulo de Tarso, Lucas retrata esse evento como um milagre, um momento em que um oponente ferrenho de Cristo se transformou em um de seus mais fervorosos apóstolos. Embora os homens que estavam com Paulo tenham ouvido uma voz, eles não entenderam as palavras, ouviram a pessoa de Cristo. Ficaram atônitos diante do acontecimento. Por outro lado, Paulo teve uma experiência diferente. Ele viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão significativo para Paulo que ele fundamentou sua autoridade apostólica nessa experiência. Considerando que Paulo não era um dos 12 discípulos de Jesus, e na verdade, perseguia seus seguidores, a necessidade e a importância dessa revelação pessoal de Cristo para ele são evidentes. Essa experiência transformadora deixou uma marca profunda em Paulo de Tarso, como podemos observar. Respondendo ao chamado de Cristo, o primeiro sinal da transformação na vida do apóstolo Paulo é evidente quando ele imediatamente responde à voz de Cristo, dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marca o início de seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho, a mudança radical que ocorreu na vida de Paulo fica clara na mensagem que ele começou a proclamar na própria cidade de Damasco. Isso é verdadeiramente notável. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar onde inicialmente pretendia prender os seguidores de Cristo. Mudança de vida completa, e antes de sua conversão, Paulo não aceitava a divindade de Jesus. Ele chegou até mesmo a acreditar que perseguindo os seguidores de Jesus, tentando forçá-los a blasfemar contra ele, estaria fazendo a vontade de Deus. Era como se visse Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua mensagem consistia em proclamar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo antes duro, rígido, ameaçador e violento, após sua conversão, demonstrou ternura, sensibilidade e amor. Essas mudanças são evidentes em suas ações e palavras. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após seu encontro com Cristo, o apóstolo Paulo chegou a Damasco e foi visitado por Ananias, que o batizou. Foi nessa mesma cidade que Paulo começou sua obra evangelística. Os primeiros anos de seu ministério não são detalhados na Bíblia. Sabe-se que Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois passou algum tempo na Arábia. Não está claro o que ele fez lá ou onde exatamente na Arábia ele esteve. Posteriormente, Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou tanta oposição que ele teve que fugir para salvar sua vida. Ele então fugiu para Jerusalém, cerca de 3 anos após sua conversão. Ao tentar se juntar aos discípulos, encontrou resistência. Foi Barnabé quem o apresentou aos líderes cristãos. No entanto, sua estadia em Jerusalém foi breve, pois os judeus estavam novamente conspirando contra ele. Por causa disso, os cristãos decidiram que Paulo deveria partir, uma decisão confirmada pelo Senhor em uma visão. Paulo mesmo afirma em Gálatas capítulo 1 versículo 18 que passou apenas 15 dias com Pedro, o que está de acordo com o relato de Atos capítulo 22 versículo 17 a 21. Ele deixou Jerusalém antes de ter a oportunidade de se encontrar com os outros apóstolos e de ser conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. No entanto, as boas novas sobre Paulo já estavam se espalhando entre os crentes em toda aquela região. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: é aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía.
Logo após, o apóstolo Paulo foi enviado de volta à sua cidade natal, Tarso, onde passou cerca de 10 anos em relativo silêncio. Embora esse período seja conhecido como uma pausa no ministério de Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas na região durante esse tempo. Alguns estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos capítulo 15 versículo 41 podem ter sido estabelecidas por Paulo durante esse período. Barnabé, ao tomar conhecimento do trabalho de Paulo, convidou-o para se juntar a ele em Antioquia como colaborador. O objetivo era fortalecer uma promissora missão evangelística entre os gentios. Após aproximadamente um ano, uma grande fome assolou a região, e os crentes de Antioquia decidiram enviar ajuda aos cristãos da Judéia. Paulo e Silas foram encarregados de levar essas contribuições. Após completarem sua missão, eles retornaram a Antioquia. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, e apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. As viagens missionárias do apóstolo Paulo foram marcadas por uma abordagem estratégica e meticulosa. Durante um período de aproximadamente 10 anos, ele se dedicou a espalhar o evangelho em 4 províncias do Império Romano, e Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava seus esforços nas principais cidades, os centros urbanos mais populosos da época, como parte de sua estratégia missionária. Ao converter judeus e gentios, esses novos convertidos se tornavam o núcleo de novas comunidades locais, inclusive em áreas rurais. Essa abordagem permitiu que o apóstolo Paulo estabelecesse uma base sólida para o crescimento do cristianismo em diversas regiões. Ele fundava igrejas, ensinava e fortalecia os novos crentes, além de estabelecer líderes locais para dar continuidade ao trabalho. Essa estratégia não apenas promoveu a disseminação rápida do Evangelho, mas também contribuiu para a consolidação e o crescimento das igrejas primitivas. O apóstolo Paulo adotava uma abordagem estratégica em suas viagens missionárias, concentrando-se nos grandes centros urbanos para propagar a mensagem do Evangelho às regiões circunvizinhas. Ele iniciava sua pregação nas sinagogas, visando alcançar tanto judeus quanto gentios que frequentavam esses locais. Além disso, Paulo enfatizava que a nova dispensação do Evangelho era o cumprimento das profecias da antiga dispensação, conectando assim a mensagem cristã com a tradição judaica. Ele também era sensível às características culturais e necessidades dos ouvintes, adaptando sua mensagem de acordo com o contexto local. Paulo mantinha um contato próximo com as comunidades cristãs estabelecidas, fazendo visitas repetidas e enviando cartas e mensageiros de sua confiança. Ele também buscava promover a unidade entre diferentes grupos sociais, incentivando as igrejas mais prósperas a auxiliarem os mais pobres e combatendo as desigualdades presentes na sociedade de sua época. Essas práticas demonstram o cuidado e a preocupação de Paulo com o bem-estar espiritual e material das comunidades que ele ajudou a estabelecer. A primeira viagem missionária de Paulo, registrada em Atos capítulo 13 versículo 1 e capítulo 14 versículo 28, segue um padrão regular de estabelecimento de igrejas locais. Inicialmente, há um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho em diversas regiões. Em seguida, ocorre a edificação dos crentes convertidos, fortalecendo e encorajando-os na fé. Por fim, são escolhidos presbíteros em cada igreja, estabelecendo a organização eclesiástica. Essa viagem teve início em Antioquia, um centro cristão entre os gentios. Por volta de 44 e 50 d.C. concentrou-se principalmente na ilha de Chipre na parte sudeste da província romana da Galácia. Inicialmente liderada por Barnabé, posteriormente Paulo assumiu o papel de pregador principal. João Marcos os acompanhava como auxiliar, mas acabou deixando a missão e retornando. A segunda viagem missionária de Paulo, descrita em Atos capítulo 15 versículo 36 e capítulo 18 versículo 22, teve como propósito visitar as cidades onde a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Inicialmente planejada com a presença de João Marcos, a viagem acabou se tornando uma jornada liderada por Paulo e Silas, após desentendimentos com Barnabé. Em Corinto, Paulo permaneceu por um longo período, pregando o Evangelho e trabalhando como fabricante de tendas. Foi lá que ele escreveu a Epístola aos Gálatas, possivelmente,
Também as epístolas aos Tessalonicenses. Antes de seguir para Éfeso, Paulo fez uma breve parada na cidade, prometendo retornar em outro momento. A terceira viagem missionária de Paulo, narrada em Atos capítulo 18 versículo 23 e capítulo 21 versículo 16, ocorreu entre os anos de 54 e 58 depois de Cristo. Nessa jornada, Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia, seguindo em direção à Ásia e à cidade de Éfeso, onde permaneceu por um longo período. Durante sua estadia em Éfeso, é provável que Paulo tenha fundado muitas das 7 igrejas da Ásia mencionadas nas Escrituras. Antes de escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, retornando em seguida a Éfeso. Foi durante esse período que ele escreveu essa carta. Após deixar Éfeso, Paulo seguiu para a Macedônia, possivelmente em Filipos, onde escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Mais tarde, ele fez sua terceira visita a Corinto antes de partir. É provável que tenha sido durante essa viagem que ele escreveu a Epístola aos Romanos, conforme indicado em Romanos capítulo 15 versículos de 22 a 25. O impacto das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi verdadeiramente extraordinário, resultando na propagação significativa do Evangelho. Ao longo desse período, estima-se que o número total de cristãos no mundo tenha chegado a cerca de 500 mil. Esse sucesso não teria sido possível sem o árduo trabalho de inúmeras pessoas, tanto conhecidas quanto anônimas, que contribuíram para a expansão da mensagem cristã. No entanto, é inegável que o apóstolo Paulo se destacou como um dos principais obreiros nessa missão. Sua coragem, zelo e dedicação foram fundamentais para disseminar o Evangelho em diferentes regiões e culturas. Seu exemplo de fé, perseverança e amor pelo próximo continua inspirando gerações até os dias de hoje. Com respeito à minha primeira defesa, ninguém apareceu em meu favor antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. Essas palavras indicam que Paulo enfrentou várias situações de perigo e prisão ao longo de seu ministério. No entanto, é amplamente aceito que ele tenha enfrentado pelo menos 2 prisões mais significativas, e uma em Roma, durante sua primeira prisão, e outra antes de sua execução. A primeira prisão em Roma resultou na escrita de várias de suas epístolas conhecidas como Epístolas da Prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, enquanto a segunda resultou em sua morte, tradicionalmente acreditada como tendo ocorrido por volta do ano 67 d.C., durante o reinado de Nero. Essa é uma descrição precisa dos eventos que levaram à prisão do apóstolo Paulo e sua subsequente jornada até Roma. A narrativa bíblica nos fornece uma visão detalhada das dificuldades que Paulo enfrentou enquanto estava sob custódia romana, incluindo o naufrágio e sua estadia em Malta. Esses eventos são testemunhos do sofrimento e da perseverança de Paulo em sua missão de propagar o Evangelho, mesmo diante das adversidades. Essa é uma narrativa crucial para entendermos o desfecho da vida do apóstolo Paulo após os eventos registrados no livro de Atos. As epístolas pastorais oferecem insights valiosos sobre os últimos anos de Paulo, incluindo suas atividades ministeriais e viagens adicionais. Sua liberdade após a primeira prisão em Roma permitiu-lhe continuar seu trabalho missionário e fortalecer as comunidades cristãs ao redor do Mediterrâneo. É fascinante como esses registros nos ajudam a reconstruir o legado do apóstolo Paulo além do que é narrado em Atos dos Apóstolos. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo dedicado à vida e obra do apóstolo Paulo. Espero que tenham desfrutado dessa exploração fascinante e inspiradora. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima e que possamos continuar explorando juntos as riquezas da história e da fé cristã.